Olá, meus irmãos do Círculo de Oração Maria de Nazaré. Dando continuidade ao nosso projeto, escutando sentimentos, nós hoje vamos falar sobre um sentimento muito danoso para o nosso crescimento espiritual: o ódio. O ódio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai-vos os vossos inimigos, item 10, o ódio, escreveu Fenelon em 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratais, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tomar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amor até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso. Mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeria mais do que eles. Para a nossa reflexão, o ódio é dessas forças terríveis que vão maculando a criatura, que vão destruindo o indivíduo e infelicitando a criatura. O ódio é um corrosivo, danoso por demais ao nosso crescimento espiritual. No livro Manual Prático do Espírita, de Ney Pietro Pérez, ele faz o seguinte questionamento: o que é o ódio? O que é o ódio? O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal, que ainda guarda no espírito em evolução os resquícios do instinto de conservação sob as formas de defesa, de amor próprio. A segunda questão feita pelo autor é a seguinte: quais os vários modos pelos quais o ódio se manifesta em nós? Quais os vários modos pelos quais o ódio se manifesta em nós? Desde os aspectos mais sutis,
dissimulado na hipocrisia social e nas formas de antipatias aos atos mais cruéis e brutais da violência. A terceira questão é a seguinte: como o ódio se apresenta dentro de nós? Como o ódio se apresenta dentro de nós? Como um sentimento, uma emoção incontida, um impulso que ao nos dominar, expressamos através de palavras ofensivas. Quando contraímos o coração, cerramos os maxilares, fechamos os punhos e soltamos faíscas vibracionais de baixo teor, de baixo padrão, sintonizados com as entidades malévolas que assim podem nos envolver, instigando-nos até ao crime. Então, se aproveita essas entidades malévolas para levar a criatura a praticar atos de violência contra aquela pessoa ou aquele objeto que ele alimenta esse sentimento de ódio. Então, o ódio, ele pode levar a criatura à prática de crimes hediondos. E começa o ódio em momentos os mais variáveis e de forma bem sutil. Uma indiferença, um rancor, um ressentimento pode levar a se transformar nesse sentimento tão terrível que é o ódio. A quarta questão é: e até que limites pode o ódio nos levar? E até que limites pode o ódio nos levar? Bem, nesses momentos podemos ser levados a cometer os atos mais indignos de violência, de agressividade, os mais tenebrosos, hediondos mesmo, como eu falei anteriormente, causando dissensões e até mortes, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas em nossa existência, porque marca profundamente as nossas emoções, marca
profundamente o nosso espírito e segue conosco. E segue conosco, levando a criatura a sofrimentos inimagináveis. Porque o ódio causa dor moral, causa dor, né? Quais os motivos que nos levariam a odiar alguém? Quais os motivos que nos levariam a odiar alguém? Quais seriam esses motivos? Em geral, os ódios são despertados pelas humilhações sofridas ou quando injustiçados, maltratados, traídos no afeto, na confiança, ou quando ofendidos. Encontramos igualmente em muitas antipatias indecifráveis que possamos sentir por alguém. Os ódios recônditos de outras existências, quase sempre frutos de nossas paixões. Podem surgir aquelas pessoas com as quais nós temos aquela antipatia ferrenha mesmo, aquela aversão à pessoa. E naquele momento ficamos sem entender. Por que fulano me causa tanta aversão? Esse sentimento que machuca e eu não consigo entender. Né? Resquícios de sentimentos que ficaram guardados lá atrás, com a reencarnação, ela ressurge em formas de indiferença, de antipatias indecifráveis. É o ódio ausência de amor? O que é que você acha que vai me ouvir? É o ódio ausência de amor? Amor e ódio são sentimentos opostos, certo? Um pode dar lugar ao outro em fração de segundos, dentro de nossas reações íntimas. Muitos ódios refletem expressões de um amor ainda possessivo em criaturas que foram preferidas nos seus afetos mais profundos. Os arrependimentos copiosos por males antes nutridos em ódios distantes são os primeiros lampejos de um amor despertado, fazendo finalmente vibrar
as fibras sensíveis do coração, que assim quebra a casca endurecida que a envolve. A sétima pergunta, feita por nosso irmão Ney Pietro, é: como podemos combater o ódio? Como podemos combater o ódio? E estamos vivendo uma violência ultimamente que se fala muito de ódio, grupos contra grupos, né? De uns tempos para cá tem se difundido, divulgado essa questão do ódio. Então, como podemos combater? Gente, de uma forma simples, a meu ver. Perdoando os que nos ofendem. O antídoto contra o ódio é o perdão das ofensas. E o nosso Divino Mestre já nos deu a fórmula. O nosso Divino Mestre já nos deu a fórmula. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando Pedro perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes eu terei que perdoar o meu ofensor? Jesus respondeu: não uma vez, mas não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinita e plenamente. A 8ª questão é: o que fazer quando o ódio nos invade a alma? O que fazer quando o ódio nos invade a alma? O primeiro passo é segurá-lo de todos os modos. Não deixá-lo expor-se à vontade. Calamos a boca, contemos até 10 ou até 100, caso seja preciso. Logo em seguida, procuremos um local onde possamos nos recolher. Aí iremos nos acalmando e mentalmente trabalharemos para serenar nossos ânimos exaltados. Então, analisaremos as origens de nossos impulsos de violência e progressivamente daremos, dosaremos, melhor dizendo, e amordacemos nossos sentimentos com a luz, com as luzes reconfortantes do Evangelho.
O ódio, ele destrói tudo que vem pela frente. A pessoa com ódio perde o seu equilíbrio, a noção, o bom senso, simplesmente se descontrolam em crises que não se pode prever as consequências. Ódios contra familiares, contra amigos, contra aquela sociedade que ele vive, ódio contra si mesmo, ódio contra a nação, ódio contra os dirigentes das nações, ódio contra tudo à sua volta. Então, o indivíduo que odeia, que se deixa levar por esse sentimento, perdeu o caminho que leva ao Senhor Jesus. Ele se perdeu pelo caminho. Ele simplesmente esqueceu o endereço de Deus. É preciso que esta criatura aprenda a perdoar e a perdoar-se também, né? Porque tem pessoas que odeiam a si mesmo, né? E pode levar ao desatino, a um total desequilíbrio, porque não se aceita. Quando o ódio está dentro da família, é tragédia anunciada. É tragédia anunciada. Então, é preciso que haja perdão, paciência, aceitação do outro, aceitar as diferenças e nunca esquecer do antídoto chamado também de oração. E sempre pedindo a Jesus, né, humildemente, para livrá-lo daquele sentimento corrosivo, danoso, que está afetando o nosso equilíbrio, o seu equilíbrio, os seus relacionamentos, fazendo nascer ciúmes. O ciúme é um caminho que pode levar ao ódio. O ciúme. A rejeição também pode levar o indivíduo a adquirir o ódio, a rejeição. É um sentimento complexo. Que precisa ser estudado com muito critério. Porque a criatura humana em si é uma caixinha de surpresa. Dentro dela mora todos variados sentimentos. Aquele que eleva, que é o amor, né? Aquele que eleva, e aquele que lhe destrói. E aquele que destrói. A criatura humana é um enigma. A ciência ainda vai precisar estudar muito para entender a criatura humana. Os desafios que a criatura humana enfrenta dentro de consigo mesmo, com sentimentos que não entende, apenas sente.
e não sabe o porquê está sentindo. E muitas das vezes, não é uma regra geral. No caso, por exemplo, de alguém que encontra alguém, por acaso, quer dizer, os acasos não existem, né? Simplesmente encontra e não entende porque não gosta de fulano. Porque bem não conhece a pessoa, já tem raiva daquela pessoa. Já desperta aquele sentimento. E o Espiritismo vem ajudar a entender. E vem ensinar a esclarecer, a dar roteiro para que aquela pessoa se livre daquele sentimento. Ou pelo menos aprenda a dominá-lo, a domá-lo, contando até 100, até 1000 vezes, quantas vezes forem necessário, antes de tomar uma atitude que vai comprometer a sua existência e todas as existências que virão. Que há atos que vai precisar de várias encarnações para que aquela dívida assumida seja liquidada. Encerrando nossa conversa de hoje, Chico Xavier diz assim: o sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. E André Luiz diz: coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Palavras que estão lá no livro Entre a Terra e o Céu. Então, vamos substituir o ódio pela tolerância. Vamos substituir esse sentimento pela coragem de aceitar as coisas como elas são. Vamos aproveitar para substituir pelo amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Mais uma vez repetindo a fala de Pedro, quando perguntou a Jesus: quantas vezes perdoarei? Mestre, quantas vezes perdoarei meu irmão? E Jesus disse o quê? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, vamos aprender a perdoar? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, nos ilumine. Que possamos refletir melhor sobre a nossa conduta diária, deixando que o amor seja mais forte do que o ódio. Muita luz e muita paz.